Época moderna. A época moderna, ao nível espiritual, é muito marcada por uma grande corrente espiritual chamada a Devócio moderna. Eu tenho uma certa devócio. Ora, esta corrente espiritual, que enfim, que serviu de base muito a este período e tudo que vem a seguir, é uma corrente espiritual que acentua muito o individualismo espiritual. E que é, de certa maneira, uma certa reação ao estado de coisas também que se encontravam. A liturgia medieval tinha estas características. Por outro lado, em alguns setores é uma liturgia que descamba um certo materialismo ou uma certa visão supersticiosa e, portanto, a devócio vai tentar recuperar o interiorismo, digamos, religioso, o colóquio interior de cada um de nós com Deus e, portanto, desvalorizar muito de tudo o que seja a dimensão social, coletiva, comunitária da fé e da vivência da fé. No fundo, valoriza-se muito o esforço pessoal, a meditação. A meditação na devócio moderna é quase um grande momento litúrgico. Meditar os mistérios de Cristo. Talvez uma pergunta. É nesta corrente que se insere a composição daquela obra que é a imitação de Cristo? É. Não está, é anterior. A imitação de Cristo, mas vai na linha dessa da meditação, mas não está nesta tanta devócio. Anterior? Do século XIV, não é? Eu acho que ela é considerada já uma... Mas não se sabe quem é o autor da... Não. Enfim, fala-se de Tomás Kempis, mas... Acho que eu teria encontrado. É que momento aceito que é de Tomás Kempis. Estas coisas depois... Eu, por acaso, desculpa, eu estudei como uma das referências para o princípio da... Talvez por causa disso é que às vezes não seja aceito como necessariamente a devócio moderna, mas uma transição. Já sim. Começa a afirmação da devócio moderna. Esse particular. Sim. Portanto, no fundo é um grande individualismo espiritual, a meditação dos mistérios de Cristo, da paixão, do nascimento, dos seus milagres. Depois é uma meditação muito afetiva, digamos assim, humana, muito afetiva. E, neste particular, há um bocadinho a desvalorização da celebração, da comunidade. Os próprios sacramentos, digamos, não se tornam centrais aqui, nesta devoção. Reparem que, inclusivamente, nesta devoção, ou nesta atitude afetiva e meditativa, há textos que indicam isso, dizem, quando entras numa igreja, procura o lugar mais escondido, mais recolhido, para te encontrares a sós com Cristo. E, portanto, valorizando muito este individualismo, digamos, este colóquio interior só de cada um com Cristo e, portanto, a liturgia, a comunidade não é muito valorizada. E temos assim, digamos, dentro da devócio moderna, digamos, duas grandes alas. A ala ortodoxa, que não pretende abolir a liturgia, mas que, se ela for envolvida pela meditação, a liturgia voltará a ser o que deve ser, segundo eles. A ala mais radical da devócio moderna está convencida de que a liturgia nunca mais voltará a ser o que devia de ser, ou seja, o culto espiritual, e, portanto, tenderá para a abolição mais ou menos completa da liturgia, a fim de valorizar uma das dimensões que é a da palavra. E aqui é que entra depois a reforma, a reação da reforma. Há aqui, na devócio moderna, de facto, uma forte acentuação do psicológico, da oração pessoal. A própria salvação é mais
pregada como fruto do esforço pessoal, da nossa conversão, do nosso esforço, do nosso sacrifício, e não tanto como dom de Deus, que acolhemos e que requer o sacrifício, evidente, mas é sempre dom de Deus. E, portanto, aquelas expressões de conquistar a salvação, e, portanto, quase porque tudo é fruto de nós, do nosso esforço, da nossa conversão, e compramos a salvação. E não tanto a salvação como o dom de Deus, que se nos é dado e o qual acolhemos e com o qual, de facto, fazemos um caminho. É neste contexto, portanto, uma liturgia, por um lado, distante do povo, por outro lado, em alguns aspectos, menos felizes, reando a superstição, um certo materialismo, uma visão muitas vezes clerical unicamente e, portanto, uma coisa fase e acabou e não sei o quê. Por outro lado, o devocionismo, as explicações alegóricas, etc., etc., isso vai criar o contexto ideal para aquilo que foi a reforma protestante, que é, de certa maneira, uma reforma antilitúrgica também. Porque a reforma protestante não só põe em causa algumas das verdades da fé da Igreja, põe em causa alguns dos sacramentos da Igreja, portanto, diz que não são sacramentos. E, portanto, é uma reforma que vai valorizar o quê? A palavra. E, portanto, a tal protestantismo, a tal só a palavra, só a fé, acentua tudo isto. E, portanto, para o protestantismo, enfim, com as variações que há dentro do próprio protestantismo, a pregação, o sermão, é que é o verdadeiro ato litúrgico. É que é o verdadeiro exercício de culto que Cristo pretende e que Cristo instituiu. E reparem que Lutero diz isso mesmo. O sermão é a única cerimónia e o único exercício de culto que Cristo instituiu para que neles os cristãos se recolham, se exercitem e se mantenham devotos. Eu gostava de apanhar. Pode dizer mais? O sermão, a pregação, é a única cerimónia e o único exercício de culto que Cristo instituiu. Para que neles os cristãos se recolham, se exercitem e se mantenham devotos. Já agora chamo a vossa atenção para o aspecto. Este ambiente que vos dizia foi um ambiente que, por exemplo, gerou na Idade Média esta forma de celebrar, esta forma clerical, esta às vezes um bocadinho supersticiosa, etc. Que criou na Idade Média aquilo que a Igreja não conhecia até então, que eram, por exemplo, as heresias eucarísticas. Os primeiros séculos, ninguém duvida da presença real de Cristo na Eucaristia, ninguém põe em causa isso. São, no século X e seguintes, Berengário e outros, que vão falar e pôr em causa a presença real, que depois os protestantes também vão pôr em alguns casos deles. Não em todos, porque, digamos, a reforma dá a origem a um conjunto de igrejas que não têm todos o mesmo sentido. Anglicano não é o mesmo que luterano, luterano não é o mesmo calvinista, etc, etc. Por exemplo, os anglicanos acreditam na presença real de Cristo no sacramento do seu corpo e sangue. Só que essa presença para os anglicanos só acontece durante a celebração. Terminada a celebração, eles consomem tudo. É por isso que o anglicano não tem reserva eucarística, ou seja, não tem sacrário. Mas acreditam na presença real. Como nós. Os calvinistas nem pensar e outras coisas. Portanto, é preciso ver estes matizes que não são todos iguais quando falamos assim protestantes. Só para tentar perceber, mas como é que eles então entendem, como é que eles olham para nós? Olham para nós que dizem, vós acreditais que a presença real continua nas espécies eucarísticas, nós não, porque as consumimos e não há. Não continua. Mas se eles não consumirem, como é que eles entendem? Mas consomem, porque eles não consagram mais.
Queria tentar entender, não sei se é possível. Eu julgava até que deixavam de ser que depois da Eucaristia, depois da missa, digamos, né, depois dessa parte, que depois da celebração, da reunião dos crentes, que deixava de ser até válida. Ou seja, que deixava de ter validade como o corpo de Cristo. Até, em certa medida deixa porque eles não a conservam. E, portanto, consomem. Eu pensava que eles acreditavam nessa... Mas, para, não, A minha pergunta vai de outra maneira. Se eles a minha questão é, eles consomem porque acham que o sacramento é só no contexto da celebração. Mas eles conseguem olhar para nós e perceber que, como nós não consumimos, a presença continua. Percebem que para nós acreditamos nisso. Eles não. Sim. Eu acho que eles não Eles não. continuam. Mas não. Não continua. Para eles não continuam. Não, porque já não estão reunidos para aquilo. E não só. Vocês chegam aos ortodoxos, acreditam na presença real, mas não recebem, não têm reserva eucarística. Nós somos os únicos. Não, mas o ponto aqui, quer-me parecer, claro, nos corrijam, não é? Mas o protestantismo introduz de facto uma coisa que a reforma, que era uma coisa que nós estávamos a falar, vai sintetizar outra vez, e eles introduzem uma espécie de separação psicologista, não é? Portanto, ele está lá enquanto eu acredito que está. E, portanto, no final da celebração, deixa de estar, porque não é uma coisa que passe pela matéria, não é uma coisa que tenha realidade. Penso, não sei se esta é... A celebração é que é o contexto. Fora da celebração, não está. Para eles. No sentido que o Senhor Jesus a instituiu na ceia ele está, muito bem. Esse é o grande valor da liturgia, quer dizer, quer eu esteja atento, quer eu esteja consciente, quer não esteja, aquilo acontece mesmo, não é? Portanto, é uma defesa da humanidade incrível, enquanto para eles não, é na medida em que têm, enquanto têm consciência disso, e se têm, se não têm, caput. Reparem, e essas heresias eucarísticas, o próprio São Tomás, quando elabora toda a sua doutrina eucarística, já tem por trás estas polémicas. A questão da presença real, etc, etc. Claro que nós, romanos, digamos assim, a questão da Eucaristia sofreu uma dilatação, de facto, no sentido da presença real. Porquê? Também nós, até sensivelmente no século X, um bocadinho mais, reservávamos, guardávamos a reserva eucarística para os doentes e para quem está a morrer. E essa reserva era feita discretamente. Não havia propriamente. Não há sacrários. Era feita, guardada num cofrezinho eucarístico, às vezes na sacristia, para quando alguém está a morrer ou não sei o que, o Senhor Prior vai buscar e leva. Não havia no templo o lugar do sacrário como nós hoje temos. O sacrário entra no templo cristão, digamos, católico, a partir do século X para a frente. Não se esqueçam disso, é por isso que, como vos digo, a batalha, etc., também não se encontra aí. A batalha não, a alcobaça, etc., não encontramos aí o lugar do sacrário original, porque a reserva era guardada dignamente, mas guardada para os doentes, para os moribundos. O sentido da adoração eucarística, de adorar um sacramento, isso começa nesse período. E daí a entrada também da procissão do corpo de Deus. Porque é a resposta, digamos, de fé para quem punha em causa a fé na presença real. E as primeiras igrejas do Santíssimo Sacramento, não é? Portanto, que não era pacífico até lá. E as primeiras E, igrejas. portanto, todo este tipo de culto eucarístico que se vai acentuar, ou seja, aquilo que é uma coisa interessante, que a carta Sacramento Caritatis do Papa Bento XVI tem isso, a Eucaristia preparada, celebrada, vivida e adorada. E este componente último, a adorada, é uma coisa, nesta ordem de coisas, é a mais recente. A adoração ao Santíssimo. É uma coisa dos primeiros séculos. Nada disso. Nada disso. Mas tem a ver com isto. É uma resposta, no fundo, da afirmação dos cristãos na presença real do Senhor quando era posta em causa por outros. Porque a função primeira da Eucaristia, de facto, é para ser celebrada e comida. É para isso que o Senhor Jesus instituiu a Eucaristia. Para a celebrarmos e a comermos. Nos alimentarmos dela.
A adoração é posterior. Vem depois. Mas mal de nós querer que comungamos se não a adoramos interiormente também, não é? Ou seja, toda a Eucaristia celebrada é adorada, inevitavelmente, não é? Eu, quando comungo, é um ato de adoração também que faço. Não tenho que estar à espera que se exponha ao Santíssimo para adorar aquilo que eu comunguei. Por isso, desculpem, é um problema, mas é isso que me faz impressão. Em algumas liturgias, quando nós comungamos, depois estamos em adoração interior, não é? E depois há um momento, depois de arrumar as coisas, em que se levanta-se a semi-posição entre o altar e o Sim, sacramento. quando faz a passagem. As pessoas levantam-se, mas quer dizer, eu consigo perceber que eles se levantem, porque é o sacramento a passar, mas de qualquer modo ele está dentro de mim naquela altura, não é? Portanto, não, é um gesto exterior de reverência, evidentemente, porque o Santíssimo está a passar. mas eu não... Devem estar em pé. Hã? Devem estar em pé. Mas isso é verdade. É verdade, isso também é verdade. Mas também é uma compreensão do que é o momento da comunhão. Não é? A comunhão não é um ato isolado por cada um, mas é também um momento da Assembleia. E então, digamos entre aspas, o objeto comungado, enquanto está, pois permanecemos todos de pé. Quando deixa de estar presente, Mas o que eu estava a falar é quando levamos o Santíssimo ao sacrário e às vezes aquilo já vem na parte de estamos sentados e quando passa... Ou estamos sentados ou estamos de joelhos, não devíamos agora estar sentados. Pois não é isso, não devia. Tentando dividir um bocadinho os dois momentos, a comunhão termina quando o Santíssimo é recolhido. Certo? Não é comunhão, é o sentido que o que é dito é que a comunidade cristã está de pé sempre que o Santíssimo está sobre o altar e até ser recolhido no sacrário. O pós-comunhão é o momento que se segue. Sim, que habitualmente é anulado. Em termos de momento, tem este movimento. Portanto, não se deve começar o cântico de pós-comunhão enquanto o Santíssimo não O for. problema é que depois é isso. O cântico da comunhão. Após a comunhão, ajoelhamos. Sim, quando voltamos ao lugar podemos ajoelhar, Só que fazer todo uma esse é um oração momento pessoal, vivido como comunhão. etc, mas isso ainda é comunhão. É o momento. E a rúbrica diz isto: enquanto o Santíssimo estiver ou sob o altar ou em distribuição, a Assembleia deve manter-se de pé, como sinal de respeito, de reverência. Claro, posso ajoelhar e depois mando. Mas nunca aquele estilo de nos sentar com quem diz não. Pronto, o que sucede às vezes é que faz-se a recolha, por exemplo, olha domingo que vem. Domingo que vem temos ordenações nos Jerónimos. A distribuição da comunhão está toda programada, não é? Os locais e está estabelecido que quem distribui a comunhão no fim não volta ao altar mor, mas vai direto ao altar lateral, onde se faz a purificação e onde, portanto, se guarda a reserva. Depois, o que é que sucede? Como o sacrário nos Jerónimos é no presbitério, o que é que serve? Um diácono, depois de ter recolhido todas as píxis, tudo aquilo que tinha as hóstias e já está distribuída a comunhão, não sei o quê, mete tudo numa píxide ou duas e leva para o sacrário. Mas para levar para o sacrário, ele tem que passar por todo o presbitério. O que é que sucede? Muitas vezes o presbitério aí, porque isso é feito num altar lá, recolhido de lado, não vê, o presbitério já está assentado. Os presbíteros estão sentados. E então, quando ele passa como sinal de respeito e de veneração, todos nos pomos de pé. E quando fecha o sacrário, voltamos a sentar. O que o Pedro pergunta, com razão, é assim: mas se eu recebi, se eu comunguei, se eu tenho dentro de mim. É que é que a lei dá prioridade, essa é a minha pergunta. É igual, Pedro, igual é. O sentido é que é um gesto comum, digamos, de veneração e, portanto, associamos em comum, porque de facto todos os comungados estamos em adoração interior. Eu não digo não, mas a minha perturba-me, quer dizer, eu não sei. Mas acho que é mais estranho, não, ao mesmo tempo, é porque lá estamos em contexto celebrativo comunitário. De repente o Santíssimo passa, porque é a movimentação litúrgica e a Assembleia ignora que isto não faz sentido, em contexto celebrativo. Sou um bocado protestante. Não, tem a ver com isso. Ora, reparem, isto vinha a propósito, pronto, as tais heresias eucarísticas tem a ver, e portanto há um recrudescimento nos finais da Idade Média e entra pela Idade Moderna.
há um crescimento muito grande, de facto, da veneração ao Santíssimo. Começam as grandes, enfim, ainda não tanto, mais para a frente do Barroco, então, e depois de 30 e sei quê. As grandes adorações ao Santíssimo, os tronos, já iremos ver isso, essas coisas todas. Mas, de facto, há este aspecto. E este ambiente, de facto, criou, com todos os seus elementos, o contexto, a par de uma certa mundanização da Igreja, em alguns seus setores, na sua hierarquia, pontualmente, etc. Criou um contexto, um desejo de purificação. Isto é cíclico. E esse desejo de purificação eclodiu de uma forma, por um lado, brutal, com o protestantismo, e com Lutero, e com Henrique VIII, e com tudo isso, que, por um lado, era de facto uma afirmação a um certo tipo, digamos, ou uma contestação a um certo tipo de ser igreja e, acima de tudo, a um certo tipo de autoridade. Isso temos que ver. Henrique VIII, aquilo é um problema pessoal, é um problema de casamentos, é um problema de tudo, portanto, para lá. E de uma certa afirmação da Igreja Inglesa, da sua autonomia, da sua audiência a Roma, houve sempre esses pontos. E Lutero também tem muito por trás disto, enfim, Lutero merecia, e está a ser estudado, enfim, nem todas as suas vertentes e tudo. Mas isto criou o contexto próprio. De facto, a Reforma, com todo o sofrimento que trouxe e a divisão na Igreja, há aqui um aspecto que nós não podemos escamotear, que é, tem por trás um desejo que se sentia na Igreja de purificação, de voltar às origens, de maior autenticidade. É pena que esse movimento tenha vindo e tenha sido um movimento que fez cisão. Porque esse desejo era latente, e era latente em clérigos e em gente bem intencionada. Não é uma questão de maldade de coisa. Claro, as coisas depois, nestes movimentos, uma coisa é verdade, é que o que o funda é suplantado. E a partir de momento Lutero já não controlava nada. Não é? Os príncipes. Porquê? Porque tornou-se uma questão de afirmação dos príncipes alemães contra Roma e contra o poder todo. E, portanto, reparem, aquela lei e aquela norma, conforme a religião do príncipe, assim a do povo, isso foi uma das causas da maiores mortandades da Europa, não é? A Guerra dos 30 anos e tudo isso tem a ver com isto. Portanto, o que é que sucede? A partir de dado momento, aquilo que foi um desejo de renovação e de calhar bem intencionado quem achava que o caminho tinha que ser por aí, foi um desejo que foi, por simplesmente, controlado pelo poder político, mundano, e que, a dado momento, estes personagens acabam por ser figuras de cartaz na questão. Bom. Por isso é, já agora, sim. Só, por isso é que se nota a diferença de desejos de renovação, como foi o caso de São Francisco de Assis, nas atitudes. A diferença de atitudes entre um São Francisco de Assis, que teve as dificuldades que teve, e um Lutero. Não é? Vemos as diferenças. São Francisco quer uma reforma, mas sempre numa audiência fidedigna e fiel ao Papa. Não é? E quem mais do que Francisco, na sua postura, não era preciso palavras, era denunciador de um certo tipo de papado, não é? Faustoso, nem sempre exemplar na sua vida moral, etc, etc. Temos que o conhecer. Não é? No entanto, nunca o faz com a noção do corte, da cisão. Transforma por dentro. Aliás, cada vez é mais notório que os grandes reformadores da Igreja são os santos. São aqueles que, por dentro, qual fermento na massa, com tudo o que isso traz de sofrimento, de incompreensão, de silêncio, de tanta coisa, mas são esses que verdadeiramente fazem os saltos qualitativos na história da Igreja e na maneira de compreender e viver o Evangelho. Ora, é neste contexto da reforma em que são postos em causa alguns dogmas da fé, a liturgia, a hierarquia, tudo, que nós chegamos à resposta cristã, digamos, a resposta católica, digamos assim, a este movimento todo. E essa resposta aparece no Concílio de Trento. O Concílio de Trento, e o que vem depois de Trento, é de facto a tentativa de responder à reforma e às teses da reforma e a tudo o que a reforma tinha implementado. A
Reforma Protestante. Sobre o Concílio de Trento, valerá a pena ler a história do Concílio. Porque nós hoje temos uma visão um bocadinho romântica do Concílio de Trento. E hipervalorizamos o Concílio de Trento. Não se esqueçam que o Concílio de Trento estava convocado para março e só começou em dezembro. Quando estava convocado, a maior parte dos padres não estavam lá. O Concílio de Trento, quando acaba, tem no máximo 180 a 200 padres conciliares. Nunca teve mais. E a maioria eram espanhóis e italianos. Portanto, quando a gente hoje vê, leiam a história do Concílio, quando a gente hoje vê uma hipervalorização do Concílio, quase como foi o único que falou a verdade, e os outros concílios são paisagem, como o Vaticano I e o Vaticano II, não houve concílio de maior representatividade da Igreja do que o Concílio Vaticano II. Padres conciliares chegavam aos 2000. É certo, para nós cristãos, sabemos que o Concílio tem a assistência do Espírito Santo e, portanto, não é o número que faz a qualidade ou a verdade das afirmações. Mas é bom termos no contexto. Portanto, era assim que quem já esteve em Trento vê a catedral e os sítios onde decorreu o Concílio, não é? E, de facto, eram 80, 90 padres conciliares, era por lá se reunia, não é? O próprio Papa, a maior parte das vezes, não estava lá. A maior parte do Concílio de Trento não teve a presença do Papa. Tudo corria ali. Portanto, vale a pena ler uma boa história do Concílio de Trento. Isso não tem a ver com as afirmações dogmáticas. Isso não está em causa. Mas porquê que existe uma hipervalorização? Porque sente-se hoje, por exemplo, em alguns setores, por exemplo, uma desvalorização do Concílio Vaticano II. Quase apresentando como um concílio feito de joguinhos de poder, de uns papas que são obrigados a assinar de cruz. Há setores da Igreja que falam assim. E isso é uma falta de verdade e, ao mesmo tempo, uma falta de sintonia com o que a Igreja acredita no mais profundo do concílio. Falta de fé. Porque no concílio é dogma para nós que há assistência do Espírito Santo. E, portanto, o que sai da oficial, o que sai com a assinatura do pontífice, não é matéria vulnerável ou opinável no sentido de para mim sim, para ti não, ou para não ser ti. E quando se diz, Trento, o Concílio de Trento, é preciso entendê-lo, ele faz-se num contexto em que a Igreja está acossada pelo protestantismo. E, portanto, todo o contexto em que se desenvolve o Concílio de Trento é um contexto em que se quer responder àquilo que o protestantismo pôs em causa. E não um contexto de serenidade, onde se possa pensar as coisas com mais serenidade e sem termos esses pressings. E daí, por exemplo, que em matéria litúrgica, o Concílio de Trento quase não se pronuncia. Pronuncia-se em matéria dogmática, em matéria de sacramentos. E sim, reafirma a verdade dos sacramentos, reafirma os 7 sacramentos, ou estabelece-os definitivamente os 7 sacramentos, a instituição divina, tudo isso é afirmado nos diferentes cânones. Mas documento próprio sobre liturgia não tem o Concílio de Trento. Portanto, indicações litúrgicas só lá estão, digamos, colaterais, a pretexto das definições dogmáticas, etc. A tal ponto que quando o Concílio de Trento termina, os padres conciliares abdicam de se pronunciar sobre as normas para a liturgia e entregam esse poder ao Papa, é lá dito mesmo. Agora, a forma da liturgia, o Santo Padre que a faça ou que a acione. E foi isso que fizeram os Papas seguintes. Foi criar uma outra comissão que fizesse a revisão dos sacramentos, da liturgia, concretamente da missa e da liturgia das horas. E foi isso que os papas fizeram. Mas o Concílio não lhes deu diretivas para a reforma. Diferente, por exemplo, do Concílio Vaticano II, que dá diretivas, estão lá na Constituição. A reforma faz segundo isto. Trento não dá nada disso. Trento acaba ao Concílio e diz, agora a reforma o Santo Padre que a faça. Que momentos é que surgem nesse contexto?
Quais são os documentos então que vão surgir? Se os tendo entregue. A revisão do missal, Mas. a revisão do missal, da liturgia das horas e depois dos rituais. Do batismo, todos os rituais. Entende? Mas isso é feito pelo Papa e pela comissão que ele cria. Aliás, deve-se dizer que mesmo as normas litúrgicas estavam, nessa altura, num contexto de direito canónico, entre aspas. Era de normas jurídicas, mais do que propriamente de liturgia. É só depois de Trento, e muito depois de Trento, que se cria, por exemplo, o que é hoje a Congregação dos Sacramentos. Não havia. Roma não controlava essas coisas. Havia as liturgias locais, havia o rito romano, que as igrejas iam aceitando, mas não havia uma congregação do culto divino que regulamentasse isto. Isso é criado depois de Trento. E, portanto, a reforma que Trento faz é uma reforma, por um lado, que quer corresponder ao ossado que o protestantismo faz, e é uma reforma que vem depois, que não é uma grande reforma. Se nós formos ver a missa de chamada Trento, vem a linha da missa gregoriana transformada em alguns ritos e pouco mais. Portanto, não há ali uma verdadeira reforma. Não há. A reforma de Trento é, no fundo, o que tem mérito é, digamos, universalizar mais um rito a partir de livros litúrgicos feitos e depois começando a, progressivamente, fazendo um pressing, digamos, nas igrejas, para que todas fossem adotando o rito romano, porque nem todas tinham. E é o que sucede cá, por exemplo. O rito romano começa a ganhar, digamos, terreno por esse pressing que, de facto, a partir deste momento se sente. Ou seja, a reforma de Trento não levou uma nova visão da liturgia. O que nós podemos dizer é que a reforma de Trento, digamos, valorizou um bocadinho mais a liturgia, envolveu-a com mais aspectos exteriores, desenvolveu uma certa visão rubrical e deu-lhe um certo esplendor externo. Isso é verdade. A reforma de Trento deu-lhe um certo esplendor externo. Vejam, é daqui ao nível, por exemplo, litúrgico, e musical. É nesta época que entra a polifonia na liturgia. Entra a orquestra. As grandes missas, depois, mais tarde, depois de Trento, de Beethoven, Mozart, tudo isso entra depois. A polifonia, palestrina e tudo isso é neste período, que aí era o gregoriano. Depois, o resto da realidade litúrgica não melhora ao nível arquitetónico, enfim, há de facto a grande afirmação da Igreja tipo, ou concepção jesuítica da Igreja. Sabemos que os jesuítas vão ser a grande ordem, digamos, que assume Trento e que divulga Trento e que, no fundo, faz triunfar ao nível do pensamento e tudo Trento. Os jesuítas nisso assumem na educação, na arquitetura, etc, etc. E então vocês vejam, quer dizer, é nesta altura pós-Trento e depois com o Barroco, tudo que se desenvolve o esplendor visível. Uma igreja barroca, uma igreja com esplendor, uma proliferação de decoração, muitas vezes que não tem sentido nenhum cristão, é decoração por decoração, é colunas, é parlas, é exuberância. Valoriza-se o trono, que vai numa das linhas do concílio, é a valorização da Eucaristia. Então, o trono da exposição eucarística. Lá temos as igrejas barrocas com o grande trono, onde se expõe o Santíssimo Sacramento e por ali acima velas, flores, tudo é um trono. E ao mesmo tempo, desvalorizar do altar. O altar fica cá embaixo, fica quase uma consola. Tudo o que está por cima do altar é que é importante. Ou o trono do Santíssimo, ou o trono do Santo, do Oráculo, etc. A celebração litúrgica é de facto algo de grandioso, pelo menos a celebração pontifical, do bispo, nas grandes igrejas, de grandioso, de grande beleza, de alguma sumptuosidade nos paramentos, em tudo.
Mas a verdade é que o povo de Deus continua na nave com as suas devoções, com o seu terço, com o seu livrinho de orações, até porque a língua continua a ser o latim. Então, nesta altura, o latim ainda é menos conhecido. Ainda é menos conhecido. As línguas nacionais cada vez estavam mais afirmadas e o povo falava. E o clérigo muito não falava latim. Quando chegamos à Revolução Francesa, ainda há descrições de muito clérigo em França que não sabe ler nem escrever. Valoriza-se muito, por exemplo, é nesta fase que se valoriza muito, por exemplo, a comunhão fora da missa. Não se vai à missa, mas vai-se à comunhão. As grandes exposições solenes do Santíssimo Sacramento, a exposição e a procissão do Corpo de Deus, as tribos, as novenas, tudo isso ganha um grande incremento. E a verdade é que o povo de Deus continua distante. Os próprios textos devem ser omitidos ao povo de Deus. E qualquer infração disso era castigada. Por exemplo, quando houve a primeira tradução francesa do Missal, preparada por um padre Voisin, sai a carta apostólica de Alexandre VII, em 1661, que diz que não só condena os filhos da perdição, que chegaram a tal extremo de loucura de entregar o missal nas mãos de pessoas de qualquer categoria e sexo, humilhando e violando a majestade dos ritos divinos, manifestada nas palavras latinas, mostrando a dignidade dos sagrados mistérios aos olhos do vulgo. Ou seja, o próprio Papa escreve assim, considera aquilo uma loucura e um atrevimento dos filhos da perdição de porem nas mãos do povo o texto do missal. Era outra mentalidade. Portanto, vejam, a noção de sagrado aqui passava pela língua, passava pela palavra, por tudo. E, portanto, Trento, digamos, não mudou muito ao nível litúrgico o estado da situação. Deixa-me só... Eu ontem estive a estudar um arquiteto que trabalhou com o meu, um arquiteto italiano, Pellegrino Tibaldi, depois escreve um tratado também. E uma das recomendações que o meu faz, na sequência de trabalhos de conjunção que tinha feito com o Pellegrino Tibaldi, em São Fidélia, em Milão, aquilo que ele diz é que as capelas laterais deviam ter pouca profundidade e alguma largura. Para quê? Para facilitar o quê? Para facilitar que pudessem ser vistas do espaço de toda a nave. Ora, isso pressupõe, evidentemente, que aquelas celebrações que eram feitas eram participadas, ou seja, ele está preocupado com a visibilidade numa missa que acontece numa capela lateral, que as pessoas possam estar a seguir a missa, não é? Possam estar Portanto, isto pressupõe de algum modo que havia participação dos fiéis, não é? Porque senão, se a coisa fosse não digo que não, mas quer dizer, mas as pessoas estavam presentes, não é? Ver, estar. Agora, aquelas capelas profundas não funcionavam. Sim, nesse sentido era desejo que quando um padre não celebrava no altar-mor, até porque muitas vezes nessas grandes igrejas era proibido celebrar no altar-mor. No altar-mor só celebravam um certo tipo de clérigos. E, portanto, os outros clérigos tinham que ir para esses altares. Era natural que o desejo é que eles sejam vistos. O povo está na nave, está nos seus bancos e vê. Agora, não há uma participação ativa. E continua tudo em latim. As leituras são em latim. E o padre lê-as para si próprio. É que nem tem a preocupação. Mas, o que eu deduzo daqui é que passou a haver uma maior participação dos fiéis na liturgia, com os limites que têm. Claro. Mas numericamente, estatisticamente, esta preocupação e este desenho das coisas significa, mas pergunto, não é? Se pressupõe uma participação estatisticamente mais densa dos fiéis na Eucaristia. A sua presença, sim. Se a participação for a ver,
Sim. Sim. Agora, ativa no sentido de coisa, isso não mudou nada. Não se esqueçam, por exemplo, o padre na missa tridentina. Pois, eu compreendo que Trento não tenha uma ação, sobretudo, litúrgica, não é? Sim. Mas, de qualquer modo, é um marco. Sim, é um marco teológico sim, cultural. Sim, perfeitamente. Isso não está em causa. Até porque se estabelece os 7 sacramentos. Sim, Trento é que define que os sacramentos são 7. Até Trento havia mais. Por exemplo, era considerado sacramento a bênção do abade e da abadesa. E Trento tinha isso. E outros. Portanto, ao nível doutrinal, sim, isso não está em causa. Agora, ao nível litúrgico, a obra não é uma obra que brote do concílio, que vem depois do próprio do Papa. E é um bocadinho pegar a missa gregoriana, dar-lhe uns retoques e pronto. E depois mete-se mais umas coisas, musicalmente entrar a polifonia. Mesmo outra dimensão, quer dizer, não tem a ver propriamente com a Eucaristia, não é? Mas o sacramento da confissão torna-se muito mais frequente, não é? Quer dizer, sim, aquela ação e dos jesuítas. Sim, e o confessionário, tudo isso que entra nessa altura. Mas também, por exemplo, há um desenvolvimento muito grande das missas particulares, não é? Ou seja, enquanto que na idade da antiguidade cristã verificamos uma missa que é da comunidade, não é? Passando a ter agora os senhores que pagam para ter a missa, e o trinitário gregoriano, ou seja, toda uma dinâmica de que a missa é uma coisa que tem que ser feita, é um ritual que tem que ser feito. Dentro desta dinâmica, de facto, eu tinha a minha capela, olha, por exemplo, o padre Alberto Cunha, que é da família daqueles cunhas da Igreja do Olhalvo, dos vice-reis da Índia. A família pagou e tinha direitos a todos os anos, um padre que era pago, tinha missa por aquela família. Não é? Portanto, e o padre é reservado a isso. Não tinha missa depois comunitária, não havia paroquial, não havia. E nem que celebrasse sozinho, por essa intenção. Não é? E é neste tempo que se envolve. Não, isso há uma centralização do padre. O padre é que tem a obrigação de celebrar a missa e, portanto, ele celebrava a missa. Isto até hoje. Não tinha uma preocupação se celebra a hora que tem gente ou não tem gente. Pronto, em princípio tem, mas celebrar a missa e ficava muito confinado a si próprio. Não é? Isso é notório. E depois com outras coisas, reparem, é acabado no Ocidente e deixa de ser permitido também a partir do século X, XI, a missa vespertina, por exemplo. A missa à tarde. Só havia missas de manhã. Só havia missas de manhã. E porquê? Por causa do jejum eucarístico. Porque o jejum eucarístico, numa primeira fase, era da meia-noite em diante. Portanto, o padre não podia comer nada a partir da meia-noite para ter o jejum eucarístico até celebrar a missa. Por isso é que as missas eram todas cedíssimas. Não é? E não havia missas à tarde. Mas isso ainda é pouco, porque o estado da missa vespertina, etc., é do século XX. E já é na década de 50, 60. E o XII. E, portanto, não havia missas à tarde. Não havia... Dizer que as missas, às vezes, às 6 da manhã já havia missas. O padre celebrava a sua missinha no dia e pronto. Depois o resto. Ia caçar. Ia caçar. Também é verdade. Olha para a agricultura. Diário do Parque da Aldeia, é isso? Era o diário do Parque da Aldeia. Caso era o ofício dos sacerdotes províncios. Falou há bocado dos efeitos colaterais. Talvez um que valha a pena referir é o criar os seminários com os estudos teológicos é um efeito colateral na medida em que os padres, daí por diante, têm que estudar liturgia. Tem outra formação. Trento consigna um bocadinho a visão de São Carlos Borromeu sobre os seminários e, portanto, a formação sacerdotal já é mais cuidada, já é feita numa instituição, já não é aprender a ser padre com outro padre, assim como era antigamente e tal. E há toda uma formação, o que reverte, de facto, para um elevado nível cultural, teológico, do próprio clero, etc, etc. Isso é evidente. Não há dúvidas nenhuma. Mas, por exemplo, este aspecto da missa vespertina também teve fortes influências nisso. O padre tinha a obrigação de celebrar a missa. E, claro,
anunciava, as pessoas sabiam, mas aquele aspecto da missa que envolve uma assembleia, etc., não era sentido. Isso não era sentido. Há bocado estava-se a dizer do confessionário, aparece nessa altura. Sim, o Que é o confessionário, aquele espaço. com as regras todas, inclusive, que tem a ver com enfim, nós depois podemos falar isso, mas tem a ver com o sigilo do próprio penitente. E os bancos? Parece que se há vários altares laterais, não havia bancos. Sim, natural, na primeira fase, as igrejas não tinham Pois. bancos. Os bancos é uma Tardio. Os bancos é uma realidade dos finais do século XIX. E o refletório também não era uma coisa, quer dizer, era para determinadas pessoas? Ou... Era a teia, pá, Não, Era à não frente. é a teia, mas até isso mostra a separação. Mas sim, isso ainda havia muitas igrejas que tinham bancos confinados a famílias, refletórios pessoais, E os avós E as não varandas falavam, das as nossas varandas, com etiquetas de família tal. Bom, a igreja conheceu isso. Não, mas isso é aquilo que Iriam assistir à missa eu estava a dizer da do espírito do tempo, não é? Era assim, era uma sociedade muito estratificada socialmente. Portanto, a igreja Refletia-se isso nela. refletia exatamente isso. Mas se querem ver isto, vão à posição Corpus Christi de Toledo. Aparece lá isso tudo. Estatificações, as capas, os cavalos, tudo. Claro. Bom, neste estado de coisas, as coisas vão evoluindo e a Igreja caminha, e não é por isso que não tem uma história de santidade e de homens e mulheres que, mesmo nestas circunstâncias, vivem e são santos e vão vivendo o Evangelho. De qualquer das maneiras, é evidente que este estado de coisas cada vez se sente mais. E depois temos que também metermos no contexto. Não nos podemos esquecer que a Revolução Industrial, as transformações sociais, tudo isso vai obrigar a reequacionar toda uma nova forma de viver a fé, de ser igreja e de corresponder ao mandamento de Cristo. Quer dizer, a igreja está no mundo para os homens, está no mundo para servir e para trazer os homens a Cristo. E, portanto, em cada época a igreja tem de perceber quais são os desafios que o Evangelho faz para que ela continue a ser luz e sal. E isso obrigou sempre a igreja, ao longo dos tempos, a repensar-se e a saber como é que, num desejo de fidelidade ao Evangelho, nós hoje realizamos isso. Ora, vocês veem que a partir dos séculos XIX, principalmente a Europa e digamos, os países mais da Europa, há grandes transformações. E que não deixam de se repercutir na Igreja também. É evidente. E que não deixam que haja na Igreja homens e mulheres que, e clérigos, fundamentalmente, que repensem tudo isto. E este mal-estar à volta da liturgia, acima de tudo, da sua celebração, da sua distância do povo, da sua clericalização quase exclusiva, vão, no fundo, estar na base daquilo que, pelo século XIX, se vai ficar conhecido, a partir daí, como o movimento litúrgico. Ou seja, a partir do século XIX, há um movimento na Igreja. Mas deixa-me só fazer, quer dizer, digamos, o Concílio de Trento e a Reforma